Olá! Olá para você que está nos assistindo. Hoje aconteceu uma coisa fantástica aqui no estúdio do Pod Ensino. Me parece que eu senti umas energias vibrando e de repente o meu celular, olha que loucura, gente. Nós estamos em maio de 2030. Isso mesmo. E eu estou recebendo notícias em maio de 2030. E de repente se materializou na minha frente esse cidadão que nada mais é do que o meu amigo Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes, ele é especialista em estratégia política e ele é especialista também na elaboração e agremiação de inteligência de dados. É isso, Rodrigo. E o Rodrigo, ele tem um texto maravilhoso que ele vai mostrar para nós e ele está hoje me atualizando aqui. Na realidade, essa é uma gravação diferenciada. É uma gravação, como eu estava lá em 2025, eu vim para 2030, o Rodrigo apareceu na minha frente, eu não sei que tecnologia já existe nessa época, você vai me falar dela também, Rodrigo, mas ele está me atualizando. Na verdade, ele vai me atualizar. Primeira coisa, quando me sentei aqui, eu não acreditei. Ele já disse, o Brasil venceu. É verdade, Rodrigo? O que aconteceu nesses 5 anos e pouco? O Brasil venceu? Rodolfo, eu trouxe você aqui em 2030. E é um prazer estar aqui em 2030. Te dar um abraço, porque Tô nós feliz nos que eu continuo vivo. Em 2025, lá né? atrás, Rodrigo, é verdade. Lá na Finace, mesmo, eu já lá nem na me sua lembrava de casa. você. Faz tanto tempo. E o que aconteceu com o Brasil, Rodrigo? Deu saudade de você. Que Então, maravilha. nós desenvolvemos uma nova tecnologia aqui em 2030, então eu posso trazer você aqui e contar para você uma coisa muito boa. Poxa Eu vida, tenho uma e eu notícia. poder levar isso para o pessoal Eu lá em quero 25? que você vá para 2025 de volta. Olha aí, prepara aí você que está gravando. Já não conheço mais ninguém, nem essa técnica. Que câmera diferente. Mas você vai me liberar? A mídia hoje é a mesma ou mudou também? A gente manda tudo para 2025 para você. Oh, uma máquina Lá, do tempo de comunicação. lá no Ipiranga, onde você mora. Ah, que Lá no Instituto maravilha. Humanos, eu vou mandar para você todo esse material que nós vamos gravar aqui hoje, porque você vai ser o porta-voz, o portador de boas notícias. 2030, Rodolfo, o Brasil venceu. O Brasil hoje pode dizer que se libertou das amarras neocoloniais, aquilo que a gente sempre falava, cismogênese, guerra híbrida, guerras neocorticais, toda a prisão Me que parece que foi. hoje em dia é um conceito comum, mas o pessoal em 2025 não vai entender o que é cismogênese. Não vai. O que é cismogênese? Você- Vocês estão, vocês que estão aí, vocês estão vivendo isso em 2025, hein? O que é isso? 2025, nós tínhamos uma coisa que começa em 2008, que era a cismogênese. Foi a criação, a imposição de duas ideologias aparentemente conflitantes, impostas de fora para dentro como armas geopolíticas, geoeconômicas, como forma de controlar o Brasil e sequestrar a pauta política. Acho que nós falamos sobre isso naquela época e eu dizia, Lá atrás, eu me lembro tinha que você já falou alguma coisa. duas ideologias que foram impostas pelos mesmos agentes geopolíticos. Uma era o identitarismo, que as pessoas chamavam de esquerda, e a outra era o neotradicionalismo, que as pessoas naquela época chamavam de direita. Só que presas na clave moral, usando embates morais, religiosos exacerbadamente moralistas, para aprisionar as pessoas nisso que a gente chamava, então se chama, que é um conceito da antropologia, cismogênese, a criação de cisma, de divisão artificial imposta na sociedade. Isso foi usado como uma ferramenta de guerra híbrida para ajoelhar o Brasil diante, Rodolfo, de toda a conjuntura geopolítica que estava acontecendo. O mundo estava caminhando e hoje, em 2030, nós já chegamos definitivamente na multipolaridade. Uma ordem mais justa, eu diria, porque é uma ordem que valoriza as forças e as vocações locais Porque, na dos realidade, países. nós somos múltiplos. Se pregava tanto em 2025 a multipluralidade com relação à diversidade e, ao mesmo tempo, dividia o mundo em duas partes absolutamente, eu diria até que iguais, não é, Rodrigo? O mundo, na verdade, naquele momento, estava sendo controlado e dominado era o que chamava de mundo unipolar, era um único império, que na verdade a gente usava e apontava para os Estados Unidos, e que na verdade não era. Os Estados Unidos era um proxy
das grandes fundações, do grande capital internacional, Das Big Techs, né? Esses que a gente pode chamar de metacapitalistas, ou a gente pode chamar de os globalistas, a gente chamava de os neoliberais. Tinha vários nomes para um conjunto de forças que operava nos países na dinâmica de colônia. E o Brasil, naquele momento, em 2025, passa por uma fase muito interessante, porque no coração do império, começou uma guerra interna pelo controle dessas forças, porque elege-se o segundo mandato de Donald Trump, e Trump empreende uma guerra interna dentro do país, dentro dessas forças, trazendo algumas para perto de si, como as Big Techs, por exemplo. Eu me lembro bem, em 2025 eu estava lá, todo mundo na posse dele, né? E o Elon Musk é o homem braço direito dele e tudo mais. Exato, naquele momento, né? Jeff Bezos também. Bezos, então, exatamente. Assim, em 2025, então, Trump impõe essa guerra interna pelo controle desse império, ao mesmo tempo em que ele solta, você vai lembrar disso, ele inicia uma guerra comercial contra o mundo, que na cabeça dele geraria uma espécie de chantagem que faria com que o mundo, inevitavelmente caminhando para a multipolaridade, na cabeça dele seria uma multipolaridade controlada. Ele controlaria esses processos por meio do que ele queria fazer uma Yalta 2.0. Lembra do acordo lá com Churchill, Stalin? Ele queria fazer uma nova Yalta, mas em Mar-a-Lago, se chamaria, né? E chamou o acordo de Mar-a-Lago. Ele queria, então, trazer esses países, mas qual que era a percepção dele? Pois bem, eu preciso abrir mão do Oriente, abrir mão do controle sobre a Europa, abrir mão do controle sobre a África, mas eu preciso acentuar o controle sobre a América Latina. Então, no Brasil, interessante, você tinha dois grupos que na época eu chamava, se você me permite, eu chamava de as viúvas, que eram os que ficavam, como o Trump pode fazer isso? Que pena que a ordem unipolar está caindo. Tinha gente que chorava de raiva de Trump e tinha gente que chorava de amor por Trump, que eram as cadelas, né? Querendo até que ele assumisse, na época, eu me lembro, a presidência do Brasil. Então você tinha esses dois grupos que, na verdade, serviam ao mesmo propósito. De quê? De entregar o Brasil. Era um grupo de entreguistas. Os dois grupos ideológicos, supostamente ou falsamente inseridos numa guerra sismogênica, na dinâmica do que a gente chama de guerra neocortical. O que é uma guerra neocortical? É quando você tem capacidade de operar e controlar os dois lados de uma guerra. É interessante, que a gente está falando de neurociência, tá, cara? O cara mergulhado na sua mente, traçando o seu perfil, analisando o seu perfil. Isso começou lá atrás com o Facebook, com essas coisas todas. A criação do seu persona, a partir daí tudo vai ser... Eu me lembro bem disso. Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, tá muito estranho isso, sabe por quê? Porque eu estava em 2025 a menos de 20 minutos. Eu ia fazer uma entrevista hoje aqui, que transferiu, era um tal de Marcelo. De repente aparece o Rodrigo aqui, eu estou no estúdio, que até ele falou para mim, olha, eu vou fazer com que seja mais ou menos parecido. Para você se sentir familiarizado. Eu acho, mas você com esse papo aí de 2030, meu amigo, nós estamos em 2030 e o Brasil se libertou mesmo, querido. O Brasil foi finalmente capaz de romper essas amarras. Porque todo mundo indo embora do Brasil, ninguém gostava mais de viver aqui, as pessoas que pensavam um pouco mais. Você me falou, você me mostra nessa conversa que você me disse lá antes de eu entrar em cena, você falou, 30% das pessoas de um lado, 30% do outro e 40% não quer estar de lado nenhum, está totalmente fora. Isso estava acontecendo na sua época em 2025, em 2024, nas eleições de 2016 em diante. Ficou claro, municipal. Nós tínhamos o seguinte... Tinha 25%, 30% de maluco de um lado, 25%, 30% de maluco do outro, e 40%, 50% que não quer saber de nada. De alienados políticos. Porque a dona Maria, que tinha aluguel para pagar, filho para botar na creche, essa dona Maria não se identificava com nenhum dos lados, comunistas, fascistas, neotradicionalistas, valores judaico-cristãos, agenda woke.
O que a Dona Maria tinha a ver com isso? Então, o que aconteceu? O Brasil, a partir de 2016, começou a se afastar da Explica um pouquinho o política. pessoal achando woke, que 2025 se falava muito, mas agora eu vou transmitir lá para o pessoal. Muitos ainda não sabem que esse conceito, como em 2030, hoje você aplica como se fosse comer pizza, na minha época. Pois é. O que é a agenda A woke? agenda woke fazia parte de uma agenda que sequestrou a esquerda. Então, veja bem, direita e esquerda no Brasil foram sequestradas por duas agendas moralizantes, moralistas, exacerbadamente moralistas. A agenda woke estava ligada ao identitarismo, uma agenda que acentuava a guerra cultural entre grupos como negros e brancos, mulheres e homens, homossexuais e heterossexuais. Dividiu o Brasil no meio e acentuou os ódios, tirou o conflito de classe, por assim dizer, do âmbito Que o econômico, conflito de classe não é nem um pouco interessante para que que também já não esses... era bom, E não era bom. e eles inseriram esse conflito de classe no aspecto da Coisa interessante, hein? identidade, acentuando os ódios e gerando reações que promovia desse lado neotradicionalista, daqueles grupos da direita que dizia que tinha que restaurar os valores judaico-cristãos, mas na verdade a única coisa que eles queriam fazer é entregar o Brasil para os Estados Unidos, para o grande capital. Eles diziam que estavam lutando contra esse globalismo, mas na verdade eles acentuavam o entreguismo. Uma das coisas que eles defendiam naquela época, por exemplo, com descaramento, era privatização neoliberal, é entregar tudo para o capital internacional. Começando pela educação, né? A educação foi a primeira que foi entregue nos anos 60, 1960, num acordo que os militares fizeram com a USAID, uma grande agência do departamento do Deep State, né, do Estado americano. Uhum. Então, isso sequestrava, tomava, desviava, desvirtuava o debate político e gerava uma guerra. E veja, eles conseguiram implantar uma agenda identitária divisionista de raça, de gênero, no país mais miscigenado do mundo. E no país cuja miscigenação era o seu segredo, era a fonte da sua grandeza. Eu me lembro bem disso. A nossa imaginação, a nossa energia, isso a nossa não em 2025, mas antes. É o árabe e o judeu falar, pô, você destruiu lá o meu quarteirão, mas aqui nós somos vizinhos, eu te amo. Trocava mercadoria. Isso tudo estava sendo... E eu estava vivendo isso. Estava sendo extremamente polarizado. Aliás, a palavra polarização ali também era uma espécie de armadilha. Por quê? Porque era uma polarização, mas artificial, subreptícia, malandra, neocolonial, opressora. Polarização sempre teve na política. Polarização... Só que a polarização normal, natural da política era assim, olha, eu vou votar em você, mas amanhã eu voto nele. Era escolha por candidatos, por projetos, por propostas. A polarização cismogênica era uma outra coisa. Ela era de rompimento. Eu tenho que te tirar, eu tenho que te exterminar, eu tenho que tirar você do jogo. Você é fascista, você é comunista, você quer o meu fim. Impedia o debate. Quer tomar minha casa, quer acabar com a minha casa, quer acabar com tudo. Transformar o cristianismo, acabar com o cristianismo, você quer transformar o Brasil na Venezuela, você quer transformar todo mundo em gay. Me lembro bem disso. Você quer... Entende? Era todo o discurso dos dois lados. Isso há umas 2 horas atrás. Pois é, todos os discursos dos dois lados foram, mais uma vez, é importante entender, foram artificialmente, subrepticiamente, de maneira pilantra, cafajeste e geopolítica, de fora para dentro. Nada disso dizia respeito ao nosso povo. Isso foi imposto, os dois lados foram impostos para dominar, para sequestrar e para impedir que nós, brasileiros fôssemos capazes de olhar um para o outro e construir um grande país. Então, só a partir de 2025, só quando nós fomos capazes de formular um ideário, lembrar o brasileiro de que
quem nós somos, qual a nossa vocação de grandeza, a nossa vocação imperial e o nosso papel diante de todas as mudanças geopolíticas, onde o Brasil se encaixava como verdadeiro celeiro do Porque o Brasil mundo. até então era um peão. Era um peão, e Trump queria acentuar isso, porque como ele ia para essa IALTA 2.0, esse Mar-a-Lago, a ideia dele era o seguinte: já que eu perdi tudo, eu vou levar a América Latina no bolso, e quando eu sentar com a China, com a Europa, com a Rússia, eu não estou levando só as commodities americanas, eu quero levar as commodities brasileiras, argentinas, etc., debaixo do bolso, dizer que é minha e eu vou negociar. A ideia era transformar o Brasil, ou acentuar o que os globalistas democratas fizeram antes. Ele queria acentuar, por meio de uma talassocracia, quer dizer, o governo do Atlântico, do mar. Ele queria resgatar o conceito português de governo pelo oceano, controlando da Groenlândia à Argentina. Inclusive agremiando o Canadá e tudo mais. Ele chegou a conceber tomar o Canadá. Aposto que deve, eu não sei, talvez em 2026, não sei, mas talvez em 27, ele tentou tomar também México, tomar tudo, porque recuperar tudo de volta. Porque o que Trump era um bafo de boca. Bafo de boca por quê? Uma coisa é você negociar com a China, que sai presidente, entra presidente, a mesma estrutura partidária vai garantir o cumprimento dos acordos que você fez 20, 30 anos atrás. Uma coisa é você negociar com a Rússia, que também tem estabilidade. Uma coisa é você negociar com o Irã, que existe uma estabilidade política de longo prazo. Como é que você negocia com um cara que vai ficar 4 anos? O que Trump teve que fazer de 2025 para cá? Ele teve que, no começo de 2026, 2027, sabe o que o Trump fez? Okay. Você ainda vai ver. Olha lá, 26, 27, quando eu voltar para o meu tempo com essa entrevista, você vai ver o que é que vai acontecer. Trump precisou usar contra o próprio povo americano uma força de guerra híbrida, uma força de domínio por meio das big techs, da mente e do coração das pessoas. Ele gerou uma cismogênese dentro do próprio país para garantir que ele se reelegesse e mudasse a lei de reeleição ou colocasse alguém dele, J.D. Vance, para continuar o programa de multipolaridade controlada. Por quê? Porque a China e a Rússia nunca levaram Trump a sério na guerra comercial, porque ele só ia ficar 4 anos. Ele não é fiador de um acordo dessa natureza, sem o controle do Deep State, sem o controle da burocracia do Estado americano. Para fazer isso, ele teve que fazer o que ele fez no Brasil. Porque a cismogênese que eles geraram, ele não, os democratas geraram no Brasil, anteriormente, que formou a esquerda identitária e a direita neotradicionalista, dividiu o país no meio. Trump teve que fazer uma coisa e teve que destruir o próprio povo dele para poder se manter no poder, para garantir o cumprimento dos acordos. E ele não foi capaz de fazer isso. Não foi capaz de fazer isso. Por quê? Porque aqui nós tivemos uma reação. Que reação foi essa? Você me contou lá fora, quando eu cheguei, que teve um momento fantástico, né? Que houve essa transmutação, essa mudança. O que aconteceu? Foi uma revolução? O que aconteceu? Foi um despertar. Mas como esse despertar se deu? Nós percebemos que toda a inteligência capaz de gerar conhecimento, informação e principalmente norte para o Brasil, toda essa inteligência já estava dada nos nossos grandes homens. Então nós convocamos um grande congresso em 2025, no final do ano. 2025, que maravilha! Convocamos um grande congresso. Trouxemos os mais inteligentes homens do Brasil, os nossos melhores filósofos, os melhores cientistas, antropólogos. Num congresso que a gente chamava de Abraçando o Brasil. E no Abraçando o Brasil, nós somos capazes de formular um manifesto, um novo ideário, um centro unificador. E sabe o que aconteceu? Direita e esquerda, identitários e neotradicionalistas se levantaram contra. Vocês se uniram, expondo a origem fratricida de gêmeos malditos impostos contra o ideário, mas isso foi a nossa oportunidade de gerar uma guerra híbrida nós mesmos, a guerra híbrida em defesa do Brasil.
onde esses dois inimigos, então, foram colocados contra a parede. Poxa, me conta uma coisa. Como é que está a classe artística nisso? Como é que está participando? Porque eu não vivi nada disso. Você conta isso como se fosse o seu ontem. Ontem eu Pois comi uma é. pizza e foi em 2025, antes de E vir aqui em para cá. 2030 também tem pizza e hoje eu almocei uma pizza, tá? Almoçou uma pizza, olha que maravilha. A tecnologia está melhor, ao menos ela não A engorda pizza tanto. continua. Eu tô em fase de crescimento. Me fala uma coisa. O manifesto Você que ele perguntou sobre os artistas. ex-artistas, que eu quero falar exatamente sobre Olha, isso. E como é que estão as Big Techs também em vamos 2030? falar sobre isso também. Vamos falar Os sobre isso também. artistas em primeiro lugar. Veja bem, os artistas perceberam. Ah, A gente está vivendo em 2025 uma fase muito importante e interessante na cultura brasileira. Por quê? Porque os grandes homens do passado que conceberam um vislumbre de um grande Brasil nos anos 60, 70, 80, isso começa a cair em 80, esses homens estavam morrendo ou se aposentando. uhum, Gil, Caetano, Elomar, Ginga, todos os grandes homens estavam daquela fase, estavam se aposentando. A nova geração estava sedenta, mas a nova geração de artistas estava empanturrada, quer de uma ideologia, quer de outra. Eles serviam aos propósitos geopolíticos dos inimigos, sem saber. A partir de 2025, esses artistas começaram a perceber a força dessa arte para suscitar no povo a sua própria força, a sua própria energia de libertação. A arte passa a ser uma ferramenta de libertação e a arte volta a ter uma característica. A arte voltou a ser profética. A arte voltou a ter a capacidade de apontar para o futuro e inspirar os jovens, inspirar o brasileiro, como a Tropicália fez, coisa que era o como a papel e Bossa sempre foi o Nova papel da arte, né? fez. Esse é o papel da arte. Mas sem uma unidade integradora, Não funciona. não foi possível até 2025 que isso acontecesse. Uhum. Sem a capacidade de integrar isso, porque esses grandes homens, todos eles nas suas áreas, os nossos intelectuais, os nossos sacerdotes, porque existem três símbolos metafísicos que orientam a formação de um ideário: é a cruz, é a espada e é a enxada. Uhum. Esse, no âmbito da cruz, dos sacerdotes, um dos níveis, que é a casta sacerdotal, esses sacerdotes, vamos dar o exemplo, o professor Mangabeira Unger, na área dele, até 2025, ele tinha chegado ao topo. Intelectualmente, especulativamente, ele tinha vencido todos os inimigos. Só que sem a integração, sem a capacidade de integrar o que ele, a contribuição dele com a contribuição dos demais, o Antônio Risério, por exemplo, Maridel Priori, dos demais luminares que nós levamos para o manifesto, sem a capacidade de integrar tudo isso, ele estava perdendo a guerra na prática. Ele vencia na discussão, no livro, no argumento, mas perdia a guerra na prática. Só com a integração dessas ideias como um manifesto, um ideário nacional, foi-se capaz de operar tudo isso numa dinâmica de guerra. Uhum. E numa dinâmica vencedora da guerra. E aí os artistas vêm embaixo, massificando, elevando essa força num nível e numa linguagem Isso em todos os que ritmos, né? só Todos os ritmos. em todas Toda as a pluralidade artes, retomada. todas as artes estavam aqui, de arquitetura à música, todas Uhum. as artes, todos os artistas brasileiros começaram a se enxergar como parte da nação e Interessante como isso. Interessante. guerreiros. Eles assumem o seu papel de profetas e guerreiros do Brasil. Uhum. E você me perguntou também Com relação sobre a às Big Big Tech. Techs. As Big Techs eram um dos nossos maiores problemas. Por quê, Rodolfo? Por que, Duda? Porque pelo seguinte, veja bem, a tecnologia até 2025 estava sendo usada contra o Brasil. O Brasil era o país que mais produzia dados por meio da utilização de rede social do mundo.
E esses dados estavam sendo usados para manipular, para, para conduzir, para gerar sismogênese. Esses dados eram usados pelas Big Techs e nós não tínhamos controle sobre isso. Muito pelo contrário. O Congresso Nacional em 2025 tentou fazer uma frente parlamentar, veja bem, para entregar de vez a internet brasileira na mão das Big Techs. E nós tivemos que, a partir de 2026, fazer um grande movimento pela autonomia da nossa internet, pela autonomia da nossa tecnologia. Foi literalmente um processo de guerra, de rebelião, de levante contra o que nós, lá em 25, chamávamos de feudalismo digital. Nós estávamos, até 2025, nas mãos, todos os dados, tudo que você pensava, fazia, onde você ia, tudo lugar rastreado. Que você ia, tudo rastreado. E tudo isso era usado dentro dos aparelhos todos. E eu era um especialista disso, eu sabia do que eu estava falando. Isso era usado para conduzir, para manipular, para direcionar. E mais, sem a ferramenta digital, a ciência sismogênica não teria sido capaz de ser feita. A ferramenta, a sismogênica só foi possível ser implantada pelo estímulo, pela sensibilização de medos antropológicos. Exemplo, Olavo de Carvalho, que criou. Foi um grande feiticeiro que realmente operou muito bem. Sem a tecnologia, não teria sido capaz, ele, por exemplo, o Steve Bannon, não teria sido capaz de gerar. E aí, erroneamente, naquela época, na sua época, 2025, as pessoas estavam falando de fake news. Como se fosse uma questão de verdade ou mentira. Mas não é. O que a tecnologia te faz sentir, ela te domina, não é pelo fato de ser verdade ou ser mentira. Ela te domina pelo que ela gera em você, que ela te faz sentir. As sensações que ela te gera é que acentuam em você esses posicionamentos. É neocortical mesmo, né? É literalmente neocortical, não é outra coisa. Ela te gera, você já chega de manhã, na minha época, eu me lembro bem, lia as notícias na internet e já mudava o dia. Se você lê a notícia, e assim, mesmo se você depois ouvir ou ler que ela é mentirosa, não adianta. O sentimento já foi implantado. Porque é o que você sente. Já estragou seu dia? Não. Ela já te trouxe aquela sensação para a seita, para o sectarismo. Exatamente. Ou de um lado ou de outro. Você já vai estar ou com medo dos comunistas ou com medo dos fascistas. Já vai ter gerado medo, já vai ter acentuado em você a angústia. É tudo uma questão de dominar pela angústia, por gerar sobressaltos, inseguranças, medos, anseios, falsas esperanças. 2025 foi o ano onde nós mais sofremos com isso. 85% dos brasileiros tinham problemas psicológicos em 2025. Isso era pesquisa séria feita por uma grande agência brasileira da época. 85% dos brasileiros tinham problemas psicológicos. Por quê? Porque estavam como ratos de laboratório dentro de uma caixa. Ratos de laboratório, você falou a palavra da caixa de Skinner. Isso aqui era uma caixa de Skinner, porque esses dados estavam na mão dos grandes senhores do mundo. Quem olhasse em 2025 para isso que eu estou te descrevendo, pareceria, e para você talvez seja a sensação que você tem, que é impossível sair dessa prisão. Que é uma prisão sem grades, né? Uma gaiola é uma prisão sem gaiola, né? Uma gaiola sem cerca. Mas nós fomos capazes de fazer isso no momento em que nós entendemos tudo isso. Primeiro nós tivemos que entender o que era o Brasil, quem nós somos, a prisão onde nós estávamos inseridos, e nós começamos a apontar o dedo para o inimigo correto. Parou de chamar sismogênesis de polarização, parou de chamar neotradicionalista de direita, parou de chamar identitário de esquerda. Nós paramos de dar os nomes errados para as coisas e os inimigos começaram a ficar claros. Nós paramos de ser cadela de Estados Unidos, de ser
viúvas da ordem unipolar. Nós simplesmente voltamos a acreditar no Brasil. Isso foi feito a partir dessa unidade de um ideário nacional, um projeto nacional, que não era um projeto só meramente como tentou se fazer anteriormente. Não é um projeto político. Não é um era projeto... só um projeto de mandato Veio da onde econômico. isso? Veio da onde isso? Isso foi feito por várias mãos. Várias mãos. Isso foi feito por esses grandes sacerdotes, esses grandes intelectuais, Mangabeira, te falei, Risério, Bresser, Mário Del Priori, vários desses homens. Nós tínhamos 10 grandes nomes ali. Depois vieram os artistas, depois vieram os evangélicos, que era a nova classe emergente, a nova classe média, os valores, com veículos de comunicação grandes, e tudo mais. as próprias igrejas evangélicas Já passaram a ser caixa de ressonância, como a televisão, como a internet, como a rádio era. As igrejas evangélicas se tornaram elas mesmas caixa de ressonância das ideias, porque eles já tinham uma capilaridade. E veja, os evangélicos já eram, naquele momento, os novos emergentes brasileiros, e a média dos evangélicos eram mulheres negras e de periferia. Era o grupo mais representativo do Brasil. E hoje ainda é. Você não lembra, você ainda não vive, nós não vivemos isso, mas em 2028, 2 anos atrás, nós tivemos uma grande guerra entre as facções criminosas no Brasil. PCC. Isso interessava o PCC, que corria pela lateral, e o Comando Vermelho, as facções não se envolviam com isso, mas estavam correndo pela lateral. Pois é, olha, Rodolfo, nós estamos eu trouxe você de 2025. Daqui a 3 anos vai ter uma grande guerra entre as facções. E sabe quem vai mediar a paz? São os evangélicos. Vão ser os únicos capazes de sentar e trazer a paz de volta. E outra coisa, um outro grupo importante, eu falei dos 3 símbolos metafísicos, o grupo da enxada, o agro, que é o agronegócio, o sertanejo. Até então, no Brasil, os nossos sociólogos, tradicionalmente, analisavam o nosso sertanejo, ora como uma coisa idílica, romântica, ao sertão, romantizado, ora como um índio a ser limpo, higienizado, ora como com a postura condescendente. É o caipira, aquele afastado. Precisa educar, tal. A partir de 2025, os sociólogos começaram a olhar para esse homem, deixando de lado essas categorias europeias, analíticas, da filosofia analítica, que divide tudo em 2. O homem do litoral, cosmopolita, o intelectual do litoral cosmopolita, que importa as categorias europeias, e o coitado do índio, do selvagem, do bom selvagem que nós vamos limpar aqui, que está lá ainda no sertão, no caipira, no Goiás, no Mato Grosso. Nós rompemos com isso. Esse homem começou, lá em 2022, a ter consciência da sua força como o celeiro do Brasil, como o celeiro do mundo, como quem alimenta o mundo. Eles começam a se despertar, 2022, 2023, e logo os intelectuais mudam a chave, mudam a clave de interpretação e colocam esses homens no centro do Brasil. É o ponto de partida para se entender o Brasil. Eu chamava, na época, de a autoconsciência sertaneja. Uma coisa que a Semana da Arte Moderna pretendeu fazer, mas usando categorias europeias. To be or not to be. Não. Nós rompemos com tudo isso. E começamos a enxergar o brasileiro por quem ele era. E nós descobrimos uma coisa interessante. Todas as categorias de análise, toda a ciência, toda a sociologia já estava dada. Nós já tínhamos grandes homens que já tinham falado sobre isso, já tinham mostrado isso. Nós só precisávamos acreditar, deixar de lado o complexo de vira-lata, deixar de lado a percepção errada de que nós não tínhamos condição de nós mesmos sermos senhores da nossa independência, da nossa grandeza. Porque isso foi uma outra coisa que o neotradicionalismo trouxe. Ele amassou, ele eliminou isso. Ele gerou a percepção. O Olavo de Carvalho dizia: Brasil, só não tenho vergonha porque não tenho culpa de ser brasileiro. Quer dizer, acentuou-se no Brasil uma percepção
de que nós não éramos capazes de resolver os nossos problemas. Nós tivemos, até 2025, uma via crucis de deputados que iam para os Estados Unidos pedir para o Trump ajudar a gente. E tem uma coisa, não existe um caso de um país estrangeiro ajudar a resolver um problema interno que não seja com interesse colonialista, de domínio. Não tenho dúvida. Tem um caso muito interessante, lá no ano 711 da era, né, cristã, lá na Península Ibérica, ainda nos reinos visigóticos, 2 reis irmãos estavam brigando pelo controle da península, e um dos reis teve a brilhante ideia de ir lá na África e chamar um muçulmano, um rei islâmico, para tentar, vem cá me ajudar a vencer meu irmão aqui na guerra. Sabe o que aconteceu? Perderam os dois. Os muçulmanos entraram na Península Ibérica e dominaram a Península Ibérica, e demorou-se 8 séculos para expulsá-los todos de lá. Perderam os dois. Andaluzia, o próprio reino de Portugal, o portucalense, nasceu dessas guerras. Então, assim, e a Espanha virou um mar de sangue, um banho de sangue, e até hoje é dividida entre bascos, castelhanos, por causa dessa loucura. Só em 1490 que Isabel de Castela e Fernando conseguiram expulsar os últimos islâmicos da península. Ou seja, não existe no mundo a possibilidade de que os americanos, de que Trump vá salvar o Brasil pela grandeza do coração. Muito pelo contrário, o que ele queria em 2025 era justamente subjugar ainda mais. A perspectiva para o Brasil em 25 com Trump era pior. Fez com que nós tivéssemos saudades do deep state democrata, que já era trágico, que já era desgraça, que já era um neoliberalismo desgraçado, infeliz, maldito, cafajeste. Agora me fala uma coisa, Rodrigo. Nossa, Rodrigo, difícil, ó, vocês estão vendo? O professor Duda não costuma ficar muito quietinho, mas olha, eu estou aqui numa época que eu não tenho uma série de informações, me trouxeram muito em cima da entrevista. Eu tentei agendar algumas coisinhas aqui. Você coloca, como é que essa realidade, muitos brasileiros deixaram o Brasil naquela época, muitos brasileiros deixaram o Brasil, né? Mas o seu texto, ele fala das Forças Armadas e do Supremo Tribunal. Como é que está isso hoje, Rodrigo? Hoje, finalmente, esses 2 grupos deixaram de servir aos seus antigos senhores geopolíticos. Em 2025, desde, na verdade, 2013, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do Brasil, passou a ser um agente de uma juristocracia. Juristocracia é um regime político inspirado lá no Judge Dredd. Não sei se, eu gostava muito de quadrinhos, de gibi, e tinha a história, né, do juiz Dredd no gibi, que virou filme depois de Sylvester Stallone, onde quem manda é a classe de juiz. Então ele investiga, ele prende, ele processa, ele instrui e ele julga, né? E o Sylvester Stallone fazia tudo isso na sacada do revólver, né? Era o Lawgiver, né? Que era o nome da arma dele. Pois bem, o Brasil virou isso. O que era uma distopia nos anos 70, 80, no gibi, virou uma realidade. Virou uma realidade no Brasil, com o STF usando da lei não para fazer cumprir a vontade do legislador, a vontade do povo. Usava da lei como uma ferramenta política e geopolítica, gerando instabilidade e garantindo que a vontade do povo não fosse atendida. Então, em determinado momento, ele tira Dilma, ele prende Lula, ele prende Bolsonaro, para fazer o quê? Gerando, inclusive, nulidades. Eles intencionalmente geravam nulidades dentro dos processos. Para quê? Porque não era uma questão de prender porque cometeu um crime. Era uma questão de prender porque era conveniente politicamente naquele momento que assim se desse. Agora a gente quer esse aqui. Então vamos colocar esse aqui. Agora é melhor assim. Eles usavam o tribunal para manipular
à vontade Isso eu do vivi povo. até pouco tempo atrás muito. Em 2025, provavelmente está no auge isso. Vocês provavelmente estão vendo o julgamento de Bolsonaro. Isso. Então, assim, se eu bem me lembro, isso foi mais ou menos em maio e junho. Então, assim, o Supremo Tribunal ele teve que se reconciliar com o Brasil, com a grande tradição de guardião da Constituição, de protetor da perenidade, porque toda a sociedade ela, ela é operada, ela é feita a partir dessa tensão entre o que é perene, o que é eterno, o que não pode mudar, e aquilo que é o progresso. A sociedade ela precisa evoluir o tempo todo. Quem escuta a evolução e traz ela para a mesa é o legislativo, que está lá com o ouvido perto do povo, que é votado, que é escolhido, que representa setores da sociedade. O STF tinha a função de proteger a perenidade, aquilo que não muda, que é a Constituição. Por pior que seja esse modelo, por melhor que seja, não vamos julgar o modelo republicano nesse momento, mas é assim que ele está dado. E no momento em que o STF passa a ser um agente político, ele está traindo não só a sua vocação, ele está traindo o povo. E o nosso STF agora em 2030, ele teve que se reconciliar. As Forças Armadas, quando foi para o Haiti, aqueles coronéis, generais, tenentes, eles aprenderam ali, pela primeira vez na história da nossa Força Armada, que é uma história complicadíssima, desde a Guerra do Paraguai, de protagonistas, mas ao mesmo tempo conspiradores, foram eles que fizeram um acordo com a USAID e destruiu a educação brasileira nos anos 60. A própria queda da monarquia e tudo mais, estão sempre envolvidos. Estão sempre envolvidos. Eles precisaram assumir a postura verdadeira, real, profunda dos portadores da espada, do símbolo metafísico da espada, protetores do Brasil. Porque a partir do Haiti, esses caras aprenderam uma coisa. Lá no Haiti não foi só, Rodolfo, não foi só uma missão de paz militar. Ali eles implantaram uma nova sociedade. Então eles aprenderam a lidar com ONG, com sindicato, com psicopolítica, com tecnologia. Sim, tiveram que reconstruir. E ali eles aprenderam a guerra de quinta geração, como destruir, destabilizar governos, como derrubar governos. Eles aprenderam a fazer política. O que já era uma prática comum no E eles operaram isso contra o Brasil. A partir de 2013. Eles operaram uma guerra, uma revolução colorida. Em 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, mas foi uma ação de guerra híbrida. Em 2030 agora eles estão precisando rever, eles estão de fato revendo finalmente a doutrina militar. Agora me fala uma coisa, Rodrigo, você me trouxe aqui, com certeza você tem interesses aí, me parece que você faz parte desse manifesto, ou ao menos ele vai agora, as pessoas ouvindo tudo que eu vou revelar, eu creio que as pessoas vão começar a pensar, vão começar a refletir, a se autorrefletir no que está acontecendo, a se reposicionar a sua forma de pensar. Qual a mensagem que você quer que eu leve para 2025? Olha, Rodolfo, você vai voltar lá para o Brasil em 2025 e você vai dizer para os nossos irmãos brasileiros para não perderem a esperança. Quem está lá agora pode ter a sensação de que o Brasil acabou. O Brasil está dividido, o Brasil está ferido, o Brasil está aprofundando cada vez mais, está aprofundando naquele momento cada vez mais numa tragédia social, esgarçamento do tecido social, guerra de filho contra pai, guerra ideológica de irmão, de amigos, um contra o outro. O país está numa situação, 2025, periclitante. Mas nós somos o povo mais criativo, com a maior força de imaginação e com a maior energia e mais, com a maior capacidade de se rebelar, a maior capacidade de reinventar, e a maior capacidade de inverter e transformar. Eu quero que você, por favor, volte lá para o Brasil e diga para os nossos irmãos não perder a esperança, porque a nossa transformação, a nossa mudança está próxima. A tempestade que eles estão vendo em 2025, é a tempestade que precede a bonança. A escuridão, a noite profunda, a noite negra que eles estão enxergando, é a noite que precede
o mais lindo alvorecer do Brasil em 2030. Então, eu te convidei porque você é um grande comunicador, você é um homem que porta a esperança, porta esse coração gigante, esse amor pelo seu povo. Eu tirei você agora de uma ONG onde você estava lá cuidando de pessoas. Trouxe você aqui para 2030 para pedir para você levar essa mensagem de que nós somos o povo que vamos conduzir diante do mundo não só a garantia do celeiro, da alimentação para todo mundo. Nós não só vamos alimentar o mundo, mas nós vamos dar ao mundo o alimento espiritual, o alimento do novo mundo. Nós somos responsáveis em 2030 para dar o norte, a luz, não só para o Brasil, mas para todo esse novo mundo que está sendo desenhado dessa multipolaridade, um mundo mais justo, um mundo mais com distribuição melhor das riquezas, dos valores e da nova mente, a nova forma de pensar dos próximos 1000 anos estão nas mãos dos nossos irmãos brasileiros. Então, esse é o pedido que eu faço para você. Rodrigo, olha, eu não tenho nem palavras. Uma missão completamente difícil. Um embaixador, que é agora o embaixador da comunicação, que leva essa mensagem, a mensagem prática. Rodrigo não pôde revelar uma série de coisas que aconteceram aqui, porque ele falou, eu não quero interferir, eu estou transmitindo de forma genérica a mensagem, porque se eu realmente transmitir quem cai, quem sobe, quem fica, quem deixa de estar, eu vou poder provocar e alterar o futuro. E isso é uma coisa que não pode acontecer, né, Rodrigo? Tempos tenebrosos produzem os grandes homens. Tempos difíceis produzem os homens certos e grandes para os momentos certos e de maior necessidade. Eu quero finalizar falando, cantando, declamando um verso de Chico Buarque. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. É assim que eu quero encerrar essa nossa conversa. Maravilhoso. E com isso nós encerramos mais esse Pod Ensino. Dessa vez com uma entrevista no futuro. Veja só, uma entrevista que ela traça para onde podemos ir. E já estamos lá, hein? Isso não é uma ficção. Isso é fato. Em 2030 é fato. Rodrigo, foi um prazer te receber aqui. E você, a cada 15 dias, fica antenado aí, podensino.com.br ou no YouTube, Pod Ensino. Vai lá, entra, dá um like, que nós vamos agradecer muito. Até o próximo, daqui a 15 dias, com mais um Pod Ensino. E não sei, você vai me deixar voltar mesmo? Volte para 2025, você tem uma missão. Olha que maravilha, vou estar voltando e até daqui a 15 dias, lá em 2025, com o Pod Ensino. E depois disso, eu vou querer saber o que é que está acontecendo por aqui. Já assinei um termo que eu não vou poder falar, mas ao menos eu vou querer saber. Um beijão no coração do professor Duda no futuro, maio de 2030. Thank you.